Olá, muito bom dia. 11h57 e cá estamos para conversarmos um pouquinho sobre equilíbrio. Estou fazendo essa série de vídeos aí. Oi, Eduardo, como você está? Oi, filho, que bom que você está aqui comigo. Oi, Alan, sejam bem-vindos. Então, como eu vinha dizendo, vou fazer mais uma série, né? A primeira série de vídeos que eu fiz foi sobre a autoconfiança. Foi uma semana muito intensa, muito maravilhosa, né? Falando aí sobre a autoconfiança. Hoje venho falar com vocês um pouquinho sobre equilíbrio. E coloquei lá no post, convidando o pessoal para participar da live, né? Falando aí, perguntando, né? O que é equilíbrio e se você se vê como uma pessoa equilibrada? Vocês se veem como uma pessoa equilibrada? O que é equilíbrio para vocês? Como vocês veem esta história do equilíbrio? Sejam bem-vindos, meninos. Muito bem. Luiz, quanto tempo, hein, Luiz? Então, hoje, falando um pouquinho sobre equilíbrio, eu venho falar para vocês que para nós termos aí mais equilíbrio, para nós sermos pessoas mais equilibradas, acima de tudo é preciso nos conhecer. Por que nos conhecer? Se eu não me conheço, se eu sou uma pessoa que ajo de acordo com as circunstâncias e não analiso o que acontece, não analiso tudo que tem sido me oferecido no dia a dia, certamente eu vou me deixar levar e me deixando levar, vão haver mais momentos de desequilíbrio. Ser uma pessoa equilibrada não necessariamente quer dizer que nós estamos livres de desafios. Muito tempo mesmo. Obrigada, Luiz. Não quer dizer que nós não teremos desafios. Sim, nós teremos desafios, mas esses desafios serão entendidos de uma maneira diferente à medida que eu me conheço. E eu me conhecer faz também com que, diante de desafios impostos na minha vida, relacionado muitas vezes a pessoas, eu também saiba lidar de uma maneira diferente, não modificando somente o meu estar, mas também o estar da outra pessoa. Porque nós influenciamos com o nosso comportamento, nós influenciamos os outros sempre, então nós temos que ter cuidado também com isso. Nem sempre nós conseguimos nos controlar e nem isso também não quer dizer ser equilibrado. Se controlar o tempo todo, controlar as suas emoções, controlar as suas atitudes. O ser equilibrado tá no você sentir, né? Corpo, alma e coração, você sentir, você estar presente e muitas vezes até se posicionar, porque quando nós nos posicionamos, tendo ciência de que estamos certos do que estamos falando ou de como estamos nos posicionando, as coisas fluem de uma maneira mais tranquila. Não necessariamente eu preciso controlar o meu comportamento, mas sim, é preciso sim eu buscar alternativas para me posicionar de uma maneira que as pessoas me compreendam bem, e eu me sinta bem também, porque muitas vezes a gente se posiciona, mas nós não nos sentimos bem com aquele posicionamento por causa da nossa insegurança. Então, como ser emocionalmente forte para poder lidar com tudo e para poder ser equilibrado e para poder lidar com todas as nuances, todas as coisas que acontecem aí no nosso dia a dia? Como eu disse inicialmente, nós precisamos primeiro nos conhecer. Mas para nos conhecer também não é tão simples. Por quê? Porque nós temos uma história. Porque nós nascemos e crescemos e muitas vezes permanecemos diante de uma história que foi nos passada, diante de situações diárias que nós vivemos desde a nossa infância até a maturidade.
E por falta muitas vezes até de conhecimento, de informação, nos mantemos ali. E isso faz com que muitas vezes nós percamos o equilíbrio em algumas situações, em momentos desafiantes que aparecem na nossa vida. Mas, se nós temos desafios, é porque nós buscamos atingir uma meta. Se nós temos aí desafios, é porque nós temos também objetivos. E é essa ligação entre os objetivos, entre os desafios, entre o passar do tempo. O tempo é importantíssimo também para que nós nos conheçamos e sejamos equilibrados. É que nós temos que trabalhar aos pouquinhos. Muitas vezes acabamos saindo aí do nosso eixo, mas se nós soubermos refletir, sobre as nossas ações, não importa se nós saímos de vez em quando do eixo, não importa, o que não pode é assim, por exemplo, eu de repente me desconfortar com alguma coisa, tomar atitudes inesperadas e também inadequadas, e eu vir a repetir isso. Ter equilíbrio acima de tudo é você entender quando algo aconteceu que não lhe agradou ou que você tomou uma atitude inadequada e você tomar uma atitude diferente diante disso, melhorando assim o teu comportamento e obtendo assim também mais resultados em relação a isso. Acima de tudo, é necessário que nós sejamos resilientes. Se nós temos desafios, nós temos que ser resilientes, né? E o resiliente não está só no você bater na mesma tecla, né? Às vezes nós estamos tão acomodados com algumas situações que nós batemos na mesma tecla com frequência, achando que aquilo tem que ser daquela maneira, que não pode mudar. Quando nós entendemos que tudo muda o tempo todo, e porque tudo muda o tempo todo, eu também tenho que adaptar o meu comportamento, a minha maneira de pensar a essas mudanças, isso não quer dizer mudar completamente, isso quer dizer se adaptar de maneira que eu ganhe e, consequentemente, eu ganhando, as pessoas que estão à minha volta vão ganhar também. Então, ser equilibrado é você entender que é preciso ser sim resiliente em relação a algumas coisas. Você insistir em determinadas ações, em determinados projetos, mas desde que eles façam bem para a sua vida. Permanecer em determinados lugares, com determinadas pessoas e tentando galgar determinados projetos, mesmo que eles não tragam aí tudo que você deseja, vai fazer com que você se desequilibre ainda mais, vai fazer com que você não alcance objetivo nenhum, objetivos poucos a gente alcança muitas vezes porque nós ficamos ali na mesma tecla o tempo todo. Então é preciso que eu identifique sim os meus desafios, identifique as minhas metas e acima de tudo seja resiliente, né? E isso não quer dizer ser forte o tempo todo em relação à dor ou sofrimento. Nós temos momentos sim em que nós vamos sofrer e isso é normal. Mas eu posso me permitir, a programação neurolinguística fala isso, eu posso me permitir sofrer hoje, porque isso faz parte do ser humano. Mas eu não posso, em hipótese alguma, ficar estendendo aquele sofrimento. E pasmem, mas toda e qualquer doença psíquica, ela está relacionada à nossa insistência em permanecer em determinados lugares que não nos fazem bem, que nos prejudicam emocionalmente e, consequentemente, nos prejudicam também em outros aspectos da nossa vida. Só que nós tendemos a não perceber isso. Por quê? Porque nós agimos muito no automático. Nosso cérebro e nossa mente estão programados para agir de acordo com o que é mais confortável para mim. E o que é mais confortável muitas vezes me traz desagrado, me traz desafios ainda maiores. Então,
para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu seja uma pessoa melhor, e tudo isso dentro de uma linha equilibrada, é preciso sim que eu entenda que de vez em quando eu tenho que sair daquela monotonia, daquele conforto em que eu vivo, porque senão nada vai acontecer. E aí não adianta culpar o destino, não adianta culpar o governo, não adianta culpar qualquer outra coisa que seja. É preciso sim que eu entenda qual é o poder que eu tenho sobre as minhas ações, qual é o poder que eu tenho sobre as coisas que estão ao meu redor, porque sim, eu tenho o poder de mudar tudo o que acontece comigo, desde que eu saiba lidar com os desafios e desde que eu tenha interesse em sair da zona de conforto e ser uma pessoa melhor. Tem um profissional que eu sigo, o André Burick, do Brain Power. Ele fala muito sobre essa programação neurolinguística. E ele falou o seguinte, que quando a gente evita o fluxo do nosso pensamento, quando nós evitamos os obstáculos, quando nós evitamos aí fazer com que as coisas aconteçam, desviamos dos nossos desafios, nós não temos o devido controle emocional sobre as coisas. Agora, quando nós enfrentamos de uma maneira mais tranquila, quando nós enfrentamos aí de uma maneira a fim de se posicionar mesmo, a fim de você mostrar que realmente você está firme, você se conhece, realmente você quer alcançar determinado objetivo, você tem mais controle sobre as coisas que acontecem. E quando a gente tem mais controle sobre o que acontece na nossa vida, nós temos mais equilíbrio. Claro que é preciso nós atentarmos para o cuidado que devemos ter com o nosso corpo e com a nossa mente, emocional e social também. Não é possível, em hipótese alguma, eu aprender a lidar com os desafios do dia a dia, não é possível, em hipótese alguma, eu ser instigado a mudar se eu permaneço fazendo as mesmas coisas, se eu permaneço com as mesmas pessoas sempre. Ou se eu não sei ouvir, principalmente, o que as outras pessoas têm a me dizer a respeito do que é legal, o que não é legal, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor. É lógico que nós vamos levar em consideração, sim, o que as outras pessoas dizem e qual é o posicionamento delas. Mas desde que aquilo agregue para a nossa vida. E é preciso levar de uma maneira mais tranquila possível a história de você ouvir as pessoas. Porque, primeiro, essa pessoa, para ela agregar a sua vida, ela precisa estar pelo menos no mesmo nível que você. Pelo menos fazendo coisas parecidas com as tuas. Ou ter a mesma energia que a tua. Ou estar acima. Porque se é uma pessoa que não está no mesmo nível que o teu, ou se não está acima de você, dificilmente ela vai conseguir agregar. Dificilmente você também vai aceitar, dificilmente nós vamos aceitar. E o não aceitar, né? Se eu tiver controle sobre as minhas emoções, tá tudo certo. Mas se eu não tiver controle sobre as minhas emoções, certamente eu agirei com desequilíbrio. E agindo com desequilíbrio, eu vou entrar em atrito, e entrando em atrito sem discernimento do que de como eu estou me posicionando, vai fazer com que eu afaste muitas vezes pessoas que poderiam agregar muito para a minha vida. Vocês conseguem entender? Como ter equilíbrio, como se conhecer é de extrema importância? Seja bem-vinda, Andressa querida. Alanis, muito bem-vinda. Gente, se vocês estão aí comigo, manda esse aviãozinho para alguém aí, vamos aumentar esse número para nós termos aí mais pessoas ouvindo, porque sim, a gente se prepara para estar aqui com vocês e a gente só quer mais pessoas junto com a gente, entendendo aí um pouquinho mais sobre equilíbrio.
Tô avisando também que quinta-feira eu vou fazer mais uma live no mesmo horário, vão ser uma série de 4 vídeos. E na quinta-feira nós vamos falar aí sobre felicidade genuína. Hoje estamos aqui falando um pouquinho sobre equilíbrio e quão importante ter equilíbrio é para a nossa vida. Preste atenção. Para um corredor com controle emocional, às vezes uma respirada mais profunda faz com que ele corra mais rápido. Por que eu estou falando isso? Porque eu corro e eu já percebi isso. Que o nosso cérebro, acostumado a querer ficar sempre ali na boa, muitas vezes vou colocar isso, ele nos sabota, porque ele quer sim que você pare no meio do caminho, que você pare de correr e economize energia. Mas, como eu falei no início lá que nós devemos nos conhecer, e eu já me conheço um pouquinho mais, isso é um treino constante e eterno, mas eu já me conheço um pouco mais, dificilmente eu ouço o meu lado confortável dizendo que é para eu parar de correr. Não, calma aí, vai devagar, não precisa. E uma estratégia que eu uso para manter o equilíbrio e manter aí o impulso para correr, nesse caso da corrida, mas em qualquer outra situação é possível usar isso. Respirar. Quanto mais prestarmos atenção na nossa respiração, mais equilibrados nós seremos. Não só isso, é lógico, tem outros aspectos que se somam a essa respiração. Mas o prestar atenção na respiração é um deles. Outra atividade que eu realizo com frequência é a meditação. E lá, constantemente, nas práticas que eu faço, ele fala o seguinte, que além de para correr ser importante respirar para você não parar no meio do percurso, quando você quer acalmar a sua mente para poder raciocinar melhor e ter atitudes, ações diferentes, você também precisa fazer o treino da respiração. Nas atividades constantes que a gente faz nas práticas diárias de meditação, é nos reforçada a ideia de que nós precisamos contar enquanto a gente respira e não precisa respirar pela boca e soltar pelo nariz. O fato de você respirar pelo nariz, contar 1 e soltar pelo nariz, contar 1 até 10, é super desafiante. Deixa eu falar para vocês que nem eu consigo, na maioria das vezes eu tenho que retomar e começar a contar de novo. Mas ele dá um ar diferente, ele faz com que realmente você se sinta melhor, se sinta mais calma. E é bem legal. Então veja, uma coisa que é nossa, nós não precisamos comprar nada para isso, nós não precisamos fazer muito esforço para isso. É só nós termos um tempo para parar e pensar, né, e respirar para que nós sejamos aí um pouco mais equilibrados. Identifique áreas em sua vida que você gostaria de mudar. Para ser equilibrado, muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto, que foi o que eu disse anteriormente. Então, identificar essas áreas que eu gostaria de mudar é importante para que eu seja mais equilibrado. Além de identificar, botar energia para mudar também. Eu estava lendo num livro, né, o poder dos hábitos. Ele diz o seguinte, em determinado trecho lá, que nós devemos, para inserir novos hábitos na nossa vida, porque não é fácil, né? Se nós estamos confortáveis, nós estamos ali com algo que aparentemente me faz bem e eu não quero mudar justamente porque a mudança vai me trazer desafios e eu não estou muito afim. Se eu preciso e penso e observo que se a minha mudança, se não acontecer alguma mudança em mim, outras coisas vão acontecer de ruim, eu posso inserir um hábito novo entre hábitos que eu já tenho, né? E paulatinamente, pausadamente, e aos pouquinhos. Isso vai fazer com que eu me torne também uma pessoa um pouco mais equilibrada. Saiba observar quais são os seus pontos fortes. Não é só ficar corrigindo o tempo todo, ficar nos corrigindo o tempo todo, mas prestar atenção nos nossos pontos fortes fará com que sim
nós sejamos pessoas melhores, com que sim, nós valorizando o que nós temos de bom, consigamos aí aplicar e colocar no dia a dia outros elementos que agreguem ainda mais aos nossos pontos positivos. Considere as experiências do passado. Lembre-se, nós temos uma história e essa história ela precisa ser valorizada, não supervalorizada, porque há pessoas que supervalorizam a sua história e por isso que permanecem desequilibradas mesmo depois de adultas, quiçá quando estão mais velhas, modo de dizer, né? Mas quiçá quando estão aí numa idade bem madura. Então é preciso sim nós prestarmos atenção nas experiências que nós tivemos no passado e sim trazê-las como impulsionadores para que a gente seja ainda melhor, né? Então jamais deixe o seu passado de lado. Coisas ruins aconteceram, coisas boas aconteceram, mas valorize para que você seja ainda melhor. Preste atenção. Se você tem algum vício e esse vício faz com que muitas vezes você perca a noção do equilíbrio, e às vezes eu não percebo, gente, se não tiver alguém ali que me oriente, e por isso que é importante a gente buscar terapeutas, psicólogos e outros profissionais aí que façam com que a gente veja por outro ângulo aquilo que nós não percebemos. Porque sim, há situações em nossas vidas que não mudam do jeito que nós gostaríamos, porque nós não conseguimos perceber sozinhos. Então, nós precisamos de profissionais, sim, para nos auxiliar nesse aspecto. Então, muitas vezes eu tenho vícios e eu nem falo esses vícios de usar drogas, fumar, beber. Esses também, ao meu ver, não são agregadores de valores. Não me tornam pessoas, não nos tornam pessoas melhores. Mas até vício em comportamento. Nós estamos, às vezes, tão acostumados a agir de determinada forma que simplesmente não percebemos e muitas vezes perdemos pessoas, perdemos oportunidades, porque falta-nos essa percepção. Então, estar atento a esses comportamentos viciantes, estar atento a essas atitudes viciantes e mudá-las sempre que necessário não, porque quando é vício, geralmente o vício é ruim, então é bom a gente prestar atenção nisso e mudar de alguma maneira, vai fazer com que sim, eu seja também uma pessoa mais equilibrada. Então são vários pontos que nós precisamos estar atentos para que nós sejamos aí pessoas mais equilibradas, tanto na família, quanto socialmente, quanto profissionalmente. Humildade, né? Nós temos que cuidar muito com a questão da humildade, porque muitas vezes eu acho que a humildade, quando a falta de humildade muitas vezes é viciante. Você está tão acostumado a ter ações, atitudes ali que são comuns no teu dia a dia e você nem percebe. Às vezes até você vê que uma outra pessoa olha de uma maneira diferente para você, mas você está tão acostumado a agir de determinadas maneiras que você nem percebe que determinados comportamentos pouco humildes podem fazer com que, sim, você deixe de ser uma pessoa equilibrada. Então, nós precisamos estar atentos o tempo todo ao nosso corpo, sim. Fazer atividades físicas, quem me conhece sabe que eu gosto, eu faço praticamente todos os dias atividade física, a gente corre, a gente nada. Isso ajuda muito a gente refletir, a gente discernir melhor sobre o que é certo e errado. O respirar que eu falei, o meditar, o se encontrar de vez em quando com Deus, buscar Deus acima de tudo, né? Pela manhã e à noite ao deitar, fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, perceber aí quais delas podem ser readequadas para que sim, não somente eu conquiste o que eu quero, mas eu impacte as pessoas que estão à minha volta. O desequilíbrio, gente, eu vou dizer para vocês que muitas vezes está nessa falta de comprometimento que nós temos para com as pessoas que estão à nossa volta. Claro,
primeiro eu. Primeiro eu. Isso mesmo, disciplina, Rodrigo. Primeiro eu. Se eu tiver, a disciplina é um forte elemento aí que nos traz o equilíbrio. Por quê? E a disciplina não é algo agradável, muitas vezes. A disciplina não é algo que me faz sentir confortável. A disciplina me tira do centro, a disciplina gera o estresse. E o estresse é algo bom quando, claro, né? Em determinado limite, mas é algo bom. Por quê? Quando o meu corpo é estressado através da atividade física, por exemplo, ele vai modificar de uma maneira que eu vou me tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resistente, uma pessoa mais cheia de energia. Entenderam? Então, são coisas básicas que eu posso fazer no meu dia a dia, mas que precisam sim, gente, eu falo isso e eu vou repetir sempre, precisam ser planejadas. Planejadas. Se elas forem planejadas e elas seguirem uma disciplina, certamente nós teremos mais efeitos positivos do que negativos em nossa vida. Então, se você tem outro exercício, além do respirar que eu falei agora, outro exercício legal para se fazer é você registrar aí os teus pensamentos, registrar os teus comportamentos. Eu tenho um registro diário que eu faço de gratidão. E nesse registro diário que eu faço de gratidão, eu procuro muito analisar o meu comportamento, as coisas que aconteceram comigo durante o dia, né? E analisar de maneira que eu perceba, acima de tudo, qual é o que eu fiz, como eu alimentei determinada situação. Positivamente, negativamente, o que eu posso fazer para melhorar? Então, nós estarmos em constante reflexão aí sobre as nossas atitudes, nós estarmos em constante reflexão sobre a organização do nosso tempo, a organização do nosso planejamento, observar atentamente as pessoas que estão à minha volta, vão fazer com que sim, eu seja uma pessoa mais equilibrada, que é o tema da nossa live de hoje. Então, para eu ser uma pessoa mais equilibrada, eu preciso observar vários pontos e registrar esses sentimentos, esses pensamentos. Não é coisa de menininha, não, gente. É coisa de pessoas que sim querem se conhecer e querem ser melhores a cada dia. Então, você ter um registro do que você pensa, do que você faz, para poder refletir, certamente vai fazer com que você tenha em outros momentos atitudes diferentes e melhores, agregadoras, contribuidoras. Entenderam? Então, nós já falamos que primeiro é preciso se conhecer. Nós já falamos que é preciso aceitar que nós temos desafios. Nós já falamos que é preciso, sim, nós termos noção de que nós precisamos contribuir para as outras pessoas para nós sermos equilibradas. Nós já falamos que técnicas simples como respirar podem fazer com que você seja melhor, podem fazer com que nós sejamos melhores. Falamos agora sobre você registrar esses pensamentos e comportamentos para você poder fazer uma análise de como buscar ser mais equilibrado. Então, se nós fizermos essa avaliação constante, esse cuidado constante, modificando muitas vezes os nossos hábitos, né? Principalmente aqueles que perturbam a nossa paz, né? Por exemplo, nós mulheres temos os dias né? Então, nós temos que ficar muito atentas para que nós não tenhamos aí atitudes que não convêm com o que somos. Se nós temos esse tipo de atitude, se nós temos atitudes aí bruscas, grosseiras para com as pessoas que estão à nossa volta, certamente isso nos tira a paz, isso nos faz com que nossa mente ainda fique mais conturbada. Então, refletir sobre essas ações antes de tomá-las, e muitas vezes não é sim você não sentir, porque você vai sentir do mesmo jeito. É você não transpor essa tua energia ruim, é não transpor esse teu comportamento inadequado para as outras pessoas,
nos momentos em que você está. Fica para você. Só que, acima de tudo, reflete e tenta reverter essa situação para que isso não te machuque, certo? Então, a atividade física, por exemplo, é um excelente elemento para a gente descarregar aí algumas coisas que nos tiram do centro, que nos deixam desconfortáveis, né? Então, como eu disse, para termos equilíbrio, acima de tudo, precisamos nos conhecer e respeitar. O deixar para amanhã qualquer comportamento que eu saiba que não vai ser agregador de valor é sempre uma boa pedida. Não adianta responder a tudo imediatamente, a todos imediatamente. Só que deixe claro, porque hoje com a tecnologia todo mundo acha que você está com o celular na mão ali, você tem que responder tudo imediatamente. Mas não. Você não precisa responder tudo imediatamente. Você pode esperar. A gente pode esperar. Quando eu tenho essa tendência de querer responder tudo logo, eu geralmente meto os pés pelas mãos. E aí o desequilíbrio, olha, vem com tudo. Então, se eu espero, e se as pessoas que convivem comigo percebem que eu tenho tendência a esperar para responder determinadas situações, elas vão me respeitar também. E respeitar-me e as pessoas me respeitar também contribui aí para o nosso equilíbrio. Entendeu? Mas eu tenho que deixar claro isso. E o deixar claro não é sair dizendo, ai, se liga, eu não vou ficar respondendo aí a toda hora, todas as respostas que vêm. Espera, eu só respondo no tempo que me der vontade. Não é assim também. Nós temos que ter, acima de tudo, leveza para lidar com as situações, mesmo as mais desafiantes, para que sim, nós sejamos pessoas mais equilibradas. Como eu disse, nós vamos sim ter desafios, nós vamos sim ter desconfortos, nós vamos sim ter constantes momentos de reflexão. Mas isso precisa ser com leveza. E é por isso que atribuir momentos em que você trabalhe principalmente a reflexão vai fazer com que sim, você tenha atitudes diferentes, mesmo diante aí de momentos conturbados, né? Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi, não sei se vocês assistiram A Vida é Bela. Meu Deus, esse filme é lindo, eu já assisti, eu acho que mais de umas 5 vezes, não vou dizer 10 porque daí é exagero, né? A gente nunca assiste tanto um filme, mas eu já assisti pelo menos umas 5 vezes esse filme, na época que eu dava aulas para o ensino fundamental e médio, e ainda dou, mas eu já passei esse filme para as minhas turmas, então posso dizer que já assisti tudo isso. Ele é maravilhoso porque a personagem principal, que é o preso na Segunda Guerra Mundial, e esse preso acaba levando o filho junto para prisão. A mulher dele fica separada deles, eles têm a visão dele sobre tudo aquilo que está acontecendo, a visão que ele passa para o filho sobre tudo aquilo que está acontecendo é da maneira mais tranquila possível, da maneira mais leve possível, para que naquele momento o filho dele não sofra tanto quanto eles estão sofrendo com toda a situação. E por que eu trago isso? Porque é um exemplo que nós devemos seguir. Tentar metaforizar às vezes as situações que acontecem com a gente, tornando elas um pouquinho mais leve, sim, vai fazer com que muitas vezes desafios se tornem aí pontos chaves para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então, estar atento a isso, estar atento a esses momentos difíceis, como ali no filme, ele é lindo demais. Olha só, ele diz, o filho dele quer porque quer ir visitar a mãe, um exemplo ali, um trechinho. O filho quer porque quer ir ver a mãe, porque ele não está entendendo tudo aquilo que está acontecendo. Ele acha que aquilo é um jogo porque o pai disse que aquilo é um jogo. E que no final daquele jogo, quem tiver 1000 pontos vai conseguir ganhar como é que é? Um tanque de guerra. Eu não vou contar o final para vocês. Quem já viu sabe, mas quem não viu vai ter que ver de novo. É lindo, é lindo. Mas acima de tudo, é a leveza com que ele trata aquele momento difícil e ele transparece para quem está à volta dele, no caso o filho dele, faz com que as coisas sejam mais leves. Faz com que nós
através do equilíbrio, consigamos conquistar aí o que a gente deseja. Naquele momento, naquele filme, o desejo dele era sair dali, mas claro que era um momento diferente. Mas o que eu quero trazer dele é a história de você levar as coisas com um pouco mais de tranquilidade, tentar inverter o que é tão desconfortável em coisas um pouco mais confortáveis. Acima de tudo, nós precisamos nos cuidar. E o nos cuidar tá o quê? Na saúde física, mental, emocional, espiritual. Não necessariamente você precisa ser um cristão como nós somos, mas se você tiver qualquer religião que seja, você acreditar em qualquer ser divino que seja, procure entrar em contato com ele direto. Procure cuidar do seu coração. Procure cuidar da sua mente. Como cuidar da nossa mente? Leitura, né, gente? E a leitura, não estou dizendo de livros, eu estou dizendo uma leitura, de repente, aí, de outros materiais. Hoje a gente tem tanta coisa, ouvir podcasts, por exemplo. Mas estar ali atento ouvindo aquele podcast sobre temas diversificados, temas que te façam bem, certamente vai te alimentar de uma maneira que você seja também mais equilibrado. Estar em constante alimento desse conhecimento, da sabedoria, que está inerente a nós, mas muitas vezes nós não sabemos utilizar, mas estar alimentando isso constantemente faz com que nós sejamos melhores. Então, enriqueça a sua mente. Faça com que ela seja moldada de uma maneira que você consiga se manter mais equilibrado, né? Trabalhar, como eu disse, o momento espiritual, esse momento espiritual diário, ele precisa existir. Se nós continuarmos, gente, levando tudo no automático, nada vai dar certo, nada vai acontecer da maneira que nós desejamos. Então, acima de tudo, se planeje, se organize, né? Acima de tudo, saiba discernir entre o que é agregador e o que não é. Elimine comportamentos aí que não te trazem benefícios nenhum. Procure evitar o que é vício. E comportamentos muitas vezes viciantes são até piores do que as drogas. São até piores porque podem nos causar uma depressão, podem nos manter isolados, sozinhos. Nós não podemos estar sozinhos, nós não podemos viver sozinhas. Para nós sermos pessoas equilibradas, nós precisamos, além de estar em constante movimento, nós precisamos ter pessoas próximas a gente e que agreguem valor para a nossa vida. Então, eu falei no início lá que nós precisamos aí definir metas, nós precisamos ter objetivos. Quando nós temos objetivos e metas claras na nossa cabeça e nós organizamos a nossa semana, o nosso mês para alcançar essas metas e esses objetivos, também tendemos a ser mais equilibrados. Desde que também valorizemos todas as nossas conquistas. Valorizar a sua conquista, valorizar o que você tem de melhor, valorizar cada passinho, cada degrau subido na sua vida, vai fazer com que sim você alcance a tua meta, talvez até mais fácil. Até mais fácil. Por quê? Porque você está organizado mentalmente e fisicamente para que aquilo aconteça. Mas acima de tudo é preciso valorizar aí. Fortaleça-se contra a negatividade. Vocês já perceberam? Muitas vezes, nós, por gostarmos demais de uma pessoa, né, ficamos ao lado dela e muitas vezes essa sim nos traz aí situações negativas constantemente. Vocês já perceberam como a gente se influencia? Quando nós conhecemos um pouquinho melhor e quando trabalhamos esse autoconhecimento para sermos mais equilibrados, claro que isso, palavra equilíbrio, autoconhecimento, tal, não aparecem ali no nosso dia, mas elas convivem conosco o tempo todo. Quando nós tendemos a nos conhecer mais, a analisar o nosso comportamento, a buscar novos momentos, novas situações, nós tendemos a não dar muita atenção para a negatividade. Porque se nós damos atenção para a negatividade,
nós tendemos a ser negativos também. E sendo negativos, com certeza nós perdemos aí o equilíbrio. E perdendo o equilíbrio, eu perco muitas outras coisas que possam vir a somar mais para minha vida e fazer com que eu seja uma pessoa e um profissional melhor. Vocês entendem quão profundo é isso? Então, você estar próximo de pessoas, ou você contribui, soma para a vida dessas pessoas, para elas perceberem que a negatividade não leva a lugar nenhum e moldarem o seu comportamento a ponto de, aos poucos, claro, e deixando a negatividade de lado e você conseguir conviver, né? Ou o afastamento muitas vezes é o melhor remédio. Entenderam? Porque às vezes só o afastamento vai fazer com que a pessoa se perceba e consiga ver que não está agregando em nada para a vida das outras pessoas. Então, para ser equilibrado, nós também podemos fazer outro exercício. Lembram? Falei da respiração, falei para vocês do anotar, e agora falo aqui para vocês da autoafirmação. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? O que você pretende daqui mais um tempo? Autoafirme que você já é, que você consegue, que você tem, né? Então, se você autoafirmar com frequência, positivamente o que você precisa, certamente você vai ser uma pessoa mais resiliente e não vai perceber muitas vezes esses desafios que te tiram do conforto, que são importantes. Lembra, o desafio, o estresse, eles são importantes para que nós sejamos melhores. Mas se você autoafirmar que você é poderosa, que você é poderoso, que você é um ser de luz, que você consegue o que você quiser, que você tem um objetivo de alcançar, de repente passar em determinado concurso, se você tem o objetivo de ser um pai melhor, se você tem o objetivo de ser um profissional reconhecido, afirme isso e em voz alta. Em voz alta, claro, mande para o teu cérebro essa informação de que você é isso. E esse é um exercício poderoso, porque certamente ele vai, claro, que se você conseguir aí ajustar ele ao seu dia a dia e afirmar isso com muita firmeza, tu vai ser também uma pessoa mais equilibrada. Tô entendendo quantas coisas a gente pode fazer, quantas ações a gente pode colocar aí no nosso dia a dia para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais equilibradas. Então, aprenda a manter a calma sob pressão. Eu vou contar para vocês, eu já tive aí momentos em que eu não consegui manter a calma sob pressão, e o que aconteceu? Claro que era o que eu não queria. Só que depois que aconteceu é que eu percebi que a grande responsável por ter dado errado determinada coisa ou ter acontecido algo inadequado comigo, foi minha. A responsabilidade é sempre nossa sobre tudo o que acontece conosco. Ah, Elisângela, mas você diz assim, só que tem coisas que a gente não tem controle. Tá, a gente não tem controle sobre o que acontece, mas eu tenho controle sobre a reação que eu tenho sobre o que acontece. E se eu trabalho no meu cérebro constantemente reações diferentes das que são comuns à maioria das pessoas que não raciocinam, certamente o resultado é diferente. Entendeu? Eu não tenho poder sobre o que acontece, mas eu tenho poder sim sobre a reação que eu tenho diante do que acontece no meu dia a dia. E se eu tiver esse devido controle, possivelmente eu vou evitar maiores problemas. Às vezes coisinhas pequenas acontecem, né? Eu levantei meio estabanada, fui pegar o café, derrubei o pote no chão, espalhei café pela cozinha inteira, e aquilo ali vai virar algo que vai ficar sendo remoído e remoído e remoído e remoído. Graças a Deus que eu me livrei disso. Caiu o pote, dá uma certa raivinha até ali no início? Sim. Mas com o passar do tempo eu percebo que eu ligo cada vez menos para isso. Que eu perco cada vez mais eu perco menos tempo refletindo ou pensando sobre as coisinhas pequenas que acontecem no meu dia a dia. Cheguei no trabalho, alguém não me olhou, credo, aquilo ali já foi um motivo para não render mais nada.
Eu deixo de ser uma pessoa equilibrada a partir do momento que eu presto atenção e dou ênfase a prestar atenção em coisas que não agreguem para o meu dia. Entendeu? Então, aconteceu, aconteceu. Pronto. Né? O homem tem mais facilidade com isso e é muito legal. O homem tem mais facilidade a não dar muita atenção para essas coisas, mas nós mulheres podemos sim resolver essa situação. É só trabalhar o autoconhecimento. É só se perceber e aos poucos inserindo essas percepções de que não tem problema, tudo bem, tá tudo certo. Com certeza nós temos aí as sérias chances de sermos aí pessoas que não se apegam a probleminhas pequenos, né? Também é preciso nós pensarmos em pontos de vista diferentes, né? Por que eu tendo a ficar lidando e batendo? Lembra no início que a gente falou? Batendo na mesma tecla, no mesmo ponto de vista. Se eu tenho vários tantos outros pontos de vista que podem ser analisados e agregar ainda mais para minha vida, me tornando uma pessoa mais equilibrada, eu não tenho a necessidade de ser uma pessoa que segue à risca todos os mínimos detalhes sobre o que vai acontecer na minha vida. Eu tenho que ser uma pessoa assim que, se em determinado momento tiver algo que me desconforta, eu vou seguir um outro ponto de vista, analisar um outro ponto de vista, porque isso sim vai me tornar uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais leve, uma pessoa melhor. E quando eu sou uma pessoa mais alegre, mais leve, melhor, eu tenho mais pessoas ao meu redor, eu tenho mais pessoas que estão ali, né, me trazendo energias legais também, positivas e que fazem com que o meu dia renda. Ah, agora você quer dizer então que o dia, para ser equilibrado, para ser um dia bom, para eu ser alegre, eu preciso que todos os meus dias rendam? Não, 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 em hipótese alguma. Há dias que não vão render mesmo. Só que eu tenho que entender que está tudo certo. Está tudo certo. Se determinados dias acontecerem algumas coisas, como eu falei ali inicialmente, né, de você derrubou o pote de café no chão, espalhou por tudo. Se determinados dias acontecerem coisinhas diversas, assim, que te tiram do conforto, que mudem a sua rotina, que mudem o seu planejamento, veja isso de um outro ponto de vista. Analise isso de uma maneira que ele seja mais, some mais para a tua pessoa, para o teu equilíbrio, do que faz com que você o perca. E muitas vezes, por causa de coisas pequenininhas, a gente acaba perdendo o centro, tratando mal as pessoas. Tratar mal qualquer pessoa que seja não é, em hipótese alguma, ideal, não é em hipótese alguma somador de boas coisas. Então, tudo o que acontece no meu dia, tudo o que acontece na minha vida, se eu alcanço metas, se eu alcanço objetivos, a responsabilidade é só minha. Se eu tenho uma história assim, eu valorizo, mas eu transformo ela quando ela não foi a mais agradável do mundo em coisas boas, em coisas que vão fazer com que eu seja uma pessoa ainda melhor e impacte na vida das outras pessoas, porque sim, eu sou importante desde que eu impacte na vida das outras pessoas, eu some para a vida dessas pessoas. Eu faça com que elas vejam a vida de uma perspectiva diferente. Não quer dizer que agora eu tenho que falar para todo mundo o que tem que fazer, aonde, como, da onde. Não, 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 não. O que eu tenho que fazer é me conhecer, analisar o meu comportamento, ver o que eu posso usufruir do que eu já tenho, o que eu posso agregar de mais valor para a minha vida. Isso já vai fazer muitas vezes com que eu contribua para a vida das outras pessoas e viva uma vida mais equilibrada e viva uma vida mais saudável. Então, acima de tudo, lembrem que é preciso analisar aí, né, o que eu posso fazer nos meus dias, se eu tenho planos, se eu tenho metas, né, se eu tenho objetivos nos meus dias, durante o meu mês, o que eu posso fazer primeiro para ser uma pessoa melhor, primeiro para me autoconhecer suficientemente para ser, sim, uma pessoa mais equilibrada. E quando eu sou mais equilibrada, as pessoas observam isso. E muitas vezes elas acabam se influenciando nas minhas atitudes e se tornando pessoas ainda melhores também. Determine o caminho certo
e atenha-se a ele. Fácil não é, claro, né? É preciso exercício diário para que eu perceba qual é o caminho e qual eu devo seguir. Mas, acima de tudo, ter certeza de que terão desafios a serem cumpridos e que esses desafios são importantes e que o estresse é importante para que eu me fortaleça e para que eu consiga viver melhor. Mas facilmente eu me influencio no comportamento dos outros. Então tá faltando aí um pouquinho de autoconhecimento, tá faltando um pouquinho de informação, tá faltando um pouquinho aí de busca constante por informação que alimente a nossa sabedoria e para que eu haja de uma maneira diferente e para que eu agregue mais do que desagregue. Nem lembro, nem sei se tem essa palavra aí, mas é preciso o tempo todo que eu esteja em constante busca pelo equilíbrio. Porque quando eu estou em constante busca pelo equilíbrio, eu consigo enfrentar qualquer coisa da melhor maneira possível e consigo fazer com que aquilo se reverta positivamente para a minha vida. Um outro filme que eu assisti, que acho lindíssimo, não sei se vocês já viram, é O Discurso do Rei. O Discurso do Rei eu também assisti algumas vezes e também passei para os meus alunos. Ele é muito legal porque é um rei, né, tendo que substituir o pai, tinha muita dificuldade de falar. Ele era gago. E ele tinha, claro, a oportunidade de fazer tratamentos com os mais diversos especialistas para que ele melhorasse essa gagueira. Só que foi um homem sem formação nenhuma, mas com muita prática no seu dia a dia, com muita experiência, com muita vivência, que fez com que esse rei melhorasse e assim se tornasse uma pessoa mais confiante. Ele era completamente desequilibrado, por quê? Porque ele não sabia lidar com a história dele, a infância dele, ele não sabia lidar com tudo aquilo, ele não sabia lidar com o poder que ele tinha, e todos nós temos um poder e esse poder precisa ser trabalhado para que nós saibamos lidar com ele. Então ele não sabia lidar, ele era completamente desequilibrado e ele tinha problemas para aceitar tudo que tinha acontecido com ele na infância de maneira extraordinária. Então veio esse homem com muita vivência e muita sabedoria, apesar de não ter a formação que os outros especialistas tinham, e fez com que ele, com diversos exercícios, com diversas atitudes diferentes das que ele estava comum, provocando ele constantemente. E isso é um elemento importantíssimo, gente. Quando vocês se sentirem provocados, é aí que vocês vão entender se realmente tudo que vocês estão fazendo, se realmente tudo que nós estamos fazendo para a nossa vida está valendo a pena, está me tornando uma pessoa melhor, está me tornando uma pessoa mais equilibrada. Nós precisamos ser provocados todos os dias. Nós precisamos ser questionados frequentemente, porque isso sim vai fazer com que eu reflita as minhas ações, isso sim vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Então, nesse filme ali do Discurso do Rei, esse profissional, ele provocava, ele fazia com que a personagem do rei refletisse sobre algumas coisas, fazia com que ele aceitasse algumas coisas, fazia com que ele modificasse pontos de vista que ele tinha enraizado na cabeça dele, para que ele fosse uma pessoa, um profissional mais autoconfiante e, acima de tudo, mais equilibrada. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o Discurso do Rei, assistam, porque ele é muito legal. Oi, Vera, que bom você estar aqui comigo, seja muito bem-vinda. Então, gente, só retomando aí o que a gente falou lá desde o início, né? Para que eu seja uma pessoa equilibrada, é preciso eu entender que tudo acontece na minha vida porque tem um sentido, tudo tem um sentido. Se bom ou ruim, é preciso que eu tenha autoconhecimento para que eu saiba lidar com isso e para que eu seja uma pessoa melhor. É preciso que eu tenha metas e objetivos, e essas metas e objetivos para serem alcançados,
que seja valorizado cada passo com tranquilidade, serenidade e leveza para que realmente eu chegue aonde eu quero. Então, pequenos objetivos são importantes que sejam valorizados, pequenas conquistas são importantes que sejam valorizadas. Para que eu seja uma pessoa mais equilibrada, é necessário que eu entenda a importância de contribuir para a vida das pessoas, de impactar a vida das pessoas. Mas antes de eu querer impactar a vida dos outros, é preciso que eu saiba onde eu vá, é preciso que eu saiba onde eu quero ir. Porque se eu não sei o lugar onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Então, se eu tiver metas, objetivos, se eu trabalhar o meu corpo, a minha mente, o meu coração, o meu espírito, e eu colocar isso como metas que eu preciso seguir. Eu preciso ter isso comigo frequentemente, diariamente. Certamente vocês vão conseguir, certamente nós vamos conseguir aí chegar num nível de equilíbrio muito bom, né? Mas é um trabalho diário, constante, cuidadoso, atencioso. Retomando também, a gente fez aí, passei para vocês um exercício, que é preciso nós prestarmos atenção à nossa respiração. Se nós prestarmos atenção à nossa respiração, com certeza nós já vamos aí ter meio caminho andado para aumentar a reflexão sobre as nossas ações. É preciso também eu anotar pensamentos e comportamentos que eu tenho para que também eu faça essa reflexão. É preciso eu reverter o valor que eu dou para determinadas situações desconfortantes de uma maneira que elas mais agreguem para a minha vida do que elas depreciem, do que elas me tirem do centro. Também é necessário que eu não dê tanta ênfase para probleminhas pequenos que acontecem no meu dia a dia, porque quanto mais ênfase eu dou para probleminhas pequenos, menos equilibrada eu sou. Pensar sobre as nossas ações, pensar sobre tudo que eu vou fazer e muitas vezes deixar para amanhã as ações que eu teria hoje, sim, farão com que muitas vezes eu agregue, eu some mais para minha vida do que o contrário. Quando eu vou pensar, às vezes, no outro dia sobre o que eu fiz e o que aconteceu e a resposta que eu dei, muitas vezes é super frustrante se sim eu dei uma resposta que não foi tão pensada, não foi tão analisada. Agora, se eu deixo para dar a resposta no outro dia, eu fico pensando, meu Deus, ainda bem que eu não falei nada, ainda bem que eu não tive determinada atitude. Isso mostra como podemos ser aí equilibrados. Se eu repenso antes de tomar qualquer atitude, se eu antes de falar qualquer coisa, eu deixe para depois, é mais fácil de eu ser uma pessoa mais feliz, é mais fácil de eu ser uma pessoa equilibrada. Então, se vocês seguirem esses exercícios, se vocês seguirem aí as dicas que eu fui dando durante esse vídeo, eu vou deixar salvo aqui, né? E espero que sim, vocês compartilhem com outras pessoas e que some para a vida dessas pessoas também. Certamente nós vamos nos conhecer melhor, nós seremos pessoas melhores e com certeza nós influenciaremos as pessoas que estão à nossa volta. Né? Esteja com pessoas que somem para sua vida. Não esteja com pessoas que não somem, só que assim, não queira afastá-las. Tente primeiro mudar a si mesmo e ver se isso reflete nos outros para que você mantenha aquela relação. Né? Negatividade não faz parte do seu dia a dia. Às vezes ela vem, mas assim como ela vem, você já tem que substituir por outro pensamento que sim vai somar mais para a sua vida. E assim seja, e que assim seja sempre. Muito, muito, muito prazer de ter vocês aqui comigo. Entraram pessoas, saíram pessoas. Na quinta-feira tem mais uma live, eu vou falar sobre felicidade genuína, tá? Cada dia mais eu tenho me estudado e tenho pesquisado para agregar ainda mais para a vida das pessoas, para impactar ainda mais, para fazer com que as pessoas repensem sua vida, suas atitudes, tudo o que possa somar, eu só quero somar e eu quero que vocês somem também. Então, quinta-feira, venham comigo, convidem outras pessoas, vou fazer a postagem ali da felicidade genuína, convidando
Encaminhem para outras pessoas e tragam e saibam que sim, nós podemos ser melhores hoje, sempre, durante toda a nossa vida. Um beijo no coração de vocês e nós nos vemos na quinta-feira. Felicidade genuína para nós.